né? Povoamento da Terra, Adão. 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, olha que interessante. Kardec querendo saber como é que começou a humanidade. Foi por um único homem? Como a gente vai ler na Bíblia, lá na Gênesis. Né? Teve Adão, o primeiro homem. E aí os espíritos dizem, não. Então não foi só por Adão. Não foi o primeiro e nem o único. Aí a gente poderia começar a pensar aqui 1000 interpretações, né? Vamos imitar o estudo do livro dos espíritos feito nas casas espíritas. O pessoal nessa hora o pessoal fecha o livro e começa a viajar, né? Viajar. E aí cada um acha uma coisa, aí discutem, e aí não sei o quê. Mas não seguem lendo a obra. Se a gente ler um pouquinho mais, Kardec ele vai esclarecer como que eu tenho que interpretar o que os espíritos estão dizendo sobre essa questão. Eu vou ler a 51 e passo para vocês, tá? Para a gente pegar ela como um todo. Poderemos saber em que época viveu Adão? Porque na pergunta anterior ele disse, não foi o primeiro nem o único, né? Olha o que a resposta diz. Mais ou menos naquele sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Eu poderia ler essa questão e pensar, bom, então Adão era um homem que viveu 4.000 anos antes de Cristo. Mas aí vem Kardec para mostrar, olha o que ele vai dizer sobre as questões. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. E se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como haveria sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Olhem agora a última frase. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, há 2 pontos nesse comentário de Kardec. Primeiro, Kardec mostra que a humanidade não pode ter começado alguns séculos antes do Cristo. Por quê? Porque matematicamente é impossível a Terra ter progredido em civilização em tão pouco tempo. Então ela tem que ser anterior, muito mais anterior. Então ele está usando a lógica, a razão, se apoiando em leis naturais. Então ele está saindo do misticismo, do dogmatismo, do sobrenatural, ele recorre a leis naturais. Mostrando, olha, não pode ter sido uma mágica. Deus fez, plim, veio Adão, aí a Terra milagrosamente evoluiu, rapidamente já chegou a época do Cristo. Como é, literalmente, se eu ler a Bíblia assim. Então ele não vai fazer uma leitura literal da Bíblia. Por quê? Porque ela contraria as leis naturais. Como ele está fazendo uma ciência, ele não pode fazer um raciocínio que contrarie isso. É o primeiro ponto. Então ele está buscando uma leitura racional e muito de acordo com as ciências, a interpretação. E ele já está deixando claro, não adianta você ler a Bíblia ao pé da letra, porque você vai ter contradições com as leis naturais. Percebam que ele está usando um parâmetro às leis naturais, às ciências. Se eu tirar esse óculos, esses parâmetros, esse critério, eu faço uma leitura qualquer da Bíblia, inclusive literal.
E o segundo ponto mais importante, a gente é levado a crer, lendo as questões, que Adão foi um homem. Mas Kardec, olha como é que ele interpreta o que os espíritos estão dizendo. Olha, alguns espíritos vão dizer que era um homem, mas com mais razão. Então é mais lógico pensar que ele seja uma alegoria, que representa um povo, uma idade da Terra, uma época. Então vejam, se eu pegasse só a questão 50 e 51 e não lesse o comentário de Kardec, eu ia concluir, bom, o Espiritismo diz que Adão foi um homem. Mas não é, vejam, o comentário de Kardec deixa claro, é mais racional eu pensar que é uma alegoria. Então ele não fecha a questão porque eu não tenho elementos para fechar a questão, não tenho elementos para fechar a questão. Mas ele usa a questão racional para dizer, olha, é mais provável, mais correto, mais razoável eu pensar que seja algo que representa um povo. Então, notem como que eu interpreto a fala dos espíritos sobre essas questões históricas. A gente viu antes astronomia, biologia, agora nós estamos vendo questões históricas e questões bíblicas. Olha como é que eu tenho que interpretar, usando parâmetros naturais e a lógica. Então, esse é o detalhe de como se lê a obra de Kardec, se a gente presta atenção no que Kardec está falando. Passo para vocês. É como eu tinha comentado, né? Ele faz uma interpretação alegórica, né? Ah, não uma, e não uma interpretação que parta da ideia de milagres, né? Até porque, como a gente vai ver na Gênese, no capítulo que fala dos milagres, Deus, sendo perfeito, ele não poderia derrogar suas próprias leis, né? Que o milagre seria isso, a derrogação das leis naturais. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que isso é uma alegoria, não é uma metáfora, né? Por exemplo, Kardec, como Kardec faz com a questão do Satanás, né? Que tem essa questão da religião católica. Ele fala que o Satanás seria uma alegoria para representar o mal. Então, ele diversas vezes faz essas interpretações alegóricas, né? Então, o Espiritismo não vai trabalhar com o conceito do milagre ou do sobrenatural. Pelo contrário, ele vai diminuir o escopo do milagre e do sobrenatural, porque ele vai mostrando as leis naturais que explicam a realidade, e isso vai limitando o campo do sobrenatural, né? Então, a interpretação, principalmente da obra Gênesis, né, que é uma obra que da Bíblia, né, a Gênese da Bíblia, fala que é uma obra que trata da origem do mundo. Ele vai tratar, por exemplo, na obra Gênesis, ele vai dizer que os 7 dias, né, são períodos, né, não são, obviamente, dias literais. Então, ele vai fazer isso com uma série de questões, né. A questão da... Outro exemplo evidente, né, a cobra falante que tentou Adão e Eva, né. Obviamente, não tem cobra falante, não tem... Isso seria ridículo acreditar isso hoje em dia. Ele faz uma interpretação alegórica depois de que é a tentação dos maus espíritos. Então ele faz isso com uma série de coisas, né? E aí ele vai fazer da mesma forma, né? Enfim, lembrando que a gente faz esse estudo aqui para instigar, né? O estudo, e que a gente recomenda que depois vocês peguem o Livro dos Espíritos e a Gênese e leiam de maneira completa, né? Porque o objetivo aqui é justamente instigar o estudo, né? Provocar o estudo completo. Exatamente. E quando se estuda, né, a pessoa que se detém somente em ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai estar sempre com a visão acanhada. O entendimento dela vai estar sempre estreito. Né, Michel, né, Eric, né, pessoal? Quando você lê toda a obra de Kardec, você dá uma sequência, um estudo bem
bem organizado, bem dirigidinho, né, com atenção, você percebe que muitos assuntos são bem desenvolvidos e bem concluídos.